Olá, dando sequência aos nossos estudos jurídicos, hoje nós vamos falar aqui, nós vamos dar continuidade aqui sobre direito penal, tá? Nós vamos falar de direito penal hoje, dando sequência nos nossos estudos. E aí a gente viu, vale dizer, a gente viu, né, em vídeos anteriores, que a estrutura analítica do crime, certo? A estrutura analítica do crime ela envolve, ok? Ela é composta pelo fato típico, ilícito, com agente culpável, ok? Certo. Então, crime, isso é a estrutura analítica do crime, tá? Estrutura analítica. Estrutura, gravem isso, tá? Analítica, ou conceito analítico de crime. Então, crime, para eu ter o crime, eu tenho que ter o fato típico, ilícito com agente culpável. Se faltar um desses substratos aqui, não tem crime, certo? E aí a gente começou até a ver, né, que o fato típico ele é formado por conduta. A gente já viu o conceito de conduta, certo? Ação ou omissão humana, dolosa ou culposa, dirigida a um fim. E aí, consciente, voluntária, né? Uma ação ou omissão humana, consciente, voluntária, dolosa, culposa, dirigida a um fim, ok? A gente viu também a ideia de resultado, está tudo aqui dentro do fato típico, certo? Está tudo dentro do fato típico. A gente viu que o resultado ele pode ser naturalístico ou jurídico. O resultado jurídico todo crime tem, ok? Todo crime tem resultado jurídico, que é uma violação ou uma exposição a perigo, é uma ameaça de lesão, em alguns casos, a um bem jurídico penalmente tutelado. O resultado naturalístico, que é a mudança no mundo da vida, pode ou não acontecer, tá? A gente viu que o resultado naturalístico ele é indispensável para a consumação dos crimes materiais. A gente viu que o resultado naturalístico pode ou não ocorrer, mas isso é irrelevante para a consumação dos crimes formais. E a gente viu que tem crimes que sequer admitem a possibilidade de um resultado naturalístico, que são os crimes de mera conduta. Isso tudo foi visto em vídeos anteriores, então sugiro que vocês deem uma olhadinha aí, certo? Revisem essas questões. Hoje nós vamos falar de nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Nexo de causalidade, certo? Então, o que que a gente precisa aqui saber? Antes de falar de nexo de causalidade, eu quero conversar com vocês sobre esses substratos aqui do crime. Por quê? Você que é estudante de direito aí, você se depara com uma situação e você vai fazer uma análise jurídica de uma situação para saber se houve um crime ou não, você precisa atentar para esses três substratos aqui para você dar uma resposta mais completa, tá? Então vamos supor que o sujeito ele mate alguém, mas ele estava em legítima defesa. Não vai bastar você falar, olha, não há crime, não responde por crime, não há crime. Não, isso é insuficiente, ok? Isso é insuficiente. Para você, estudante de direito, isso é insuficiente. Você precisa ser mais exato. Ó, não há crime, porque, embora o fato seja atípico, não há ilicitude ou antijuridicidade, como preferem alguns, ok? Então, você precisa saber exatamente por que não há esse crime. Será que, se a gente estiver falando, por exemplo, de princípio da insignificância, a aplicação do princípio da insignificância, a gente vai dizer que o fato é atípico. Ele é atípico. E, portanto, não, a gente não tem crime. Se, por exemplo, o sujeito mata alguém, como eu já falei, resguardado aí pela legítima defesa, né, ou agindo em legítima defesa, a gente vai ter um fato típico. O fato é típico, matar alguém, mas ele não é ilícito, porque o sujeito agiu com uma excludente de ilicitude. Se uma pessoa, um adolescente de 17 anos,
mata alguém, a gente vai falar o fato é típico, é ilícito, mas não temos aqui agente culpável, certo? Não temos agente culpável por conta da idade. Esse sujeito vai responder lá pelo estatuto da criança e do adolescente. Então, veja, não basta, é muito superficial falar não tem crime. Tá, mas não tem crime por quê? O fato é típico, o fato não é típico, ou porque o fato é típico, mas é lícita, o comportamento é lícito, ou porque o fato é típico e ilícito, mas o agente não é culpável. Então a gente precisa saber aí o X da questão, ok? Até para diferenciar, imagina o seguinte: é, imagina você numa sexta-feira à tarde, você sai, vai para o bar tomar um chopp, certo? No happy hour. Esse comportamento é atípico, não tem previsão uma norma penal incriminadora, ok? O fato é atípico. E você, se você, aí você pode falar, não tem crime, eu não estou cometendo nenhum crime. Mas se o sujeito ele mata alguém em legítima defesa, você também pode falar que ele não está cometendo nenhum crime. Ele não cometeu o crime, ele estava em legítima defesa. Ok, mas será que é a mesma coisa tomar um chopp e matar alguém em legítima defesa? Não. Qual que é a diferença? Tomar o chopp lá na sexta-feira à tarde, nós estamos falando de fato atípico. Matar alguém em legítima defesa, a gente está falando de um fato que é típico, está previsto numa norma penal incriminadora. Mas, nesse caso, não há aqui ilicitude, porque o ordenamento reconhece as excludentes aqui de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, tá? E a gente vai ver aqui que a gente vai estudar isso com mais calma, tá? Por enquanto a gente está vendo só o fato típico, eu só quero que vocês tenham em mente que vocês precisam ter esse detalhamento. Isso que nós estamos passando para vocês aqui, o que eu estou passando para vocês, justamente para vocês terem esse ferramental, certo? E conseguir fazer essa distinção. Por enquanto, a gente está falando só de fato típico, mas depois nós vamos ver aqui a questão da ilicitude e também do agente culpável em vídeos posteriores, tá? Mas voltando aqui para o nosso assunto de hoje, né? A gente está falando de fato típico, a gente já viu que fato típico ele é composto. Para ter fato típico, eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter um resultado, e agora a gente vai ver que eu tenho que ter também um nexo de causalidade. O que que é o nexo de causalidade? Nexo de causalidade nada mais é do que a ponte que liga a conduta ao resultado. É uma ponte, um elo entre a conduta e o resultado. É aqui que mora o nexo de causalidade. E aí a gente vai falar aqui que o nosso Código Penal, certo? Lá no artigo 13, ele trabalha com a qual teoria? Existem várias teorias. A teoria que o nosso Código Penal adota é a teoria da equivalência, não vou escrever tudo, muito grande, tá bom? Equivalência dos antecedentes causais. Teoria da equivalência dos antecedentes causais também pode aparecer com o nome de conditio sine qua non, ok? Condição sem a qual não. Conditio sine qua non. Qua non, né? Mas assim, o que que a gente aqui a gente tem situações de causa e efeito. O que que essa teoria nos fala? Aqui, de acordo com a teoria da equivalência dos antecedentes causais, a gente faz um juízo hipotético de eliminação. Vamos analisar hipoteticamente. Vamos pegar uma situação e vamos analisar aqui o encadeamento de causa e efeito. Imagina que a Catilanga, uma noite de verão, conheceu o Mévio e passaram uma noite juntos, um lance é um lance, romance é romance, e aqui nasceu, né, 9 meses depois, nasceu o nosso querido Tício, certo? O Tício cresceu, foi amamentado, recebeu carinho, foi para a escola, fez amigos, viveu a vidinha dele aqui, completou os 18 anos. E aí, lá aos 27 anos, ele comprou uma arma, ok? E matou o José das Couves, desafeto dele. Ele nunca gostou desse José das Couves. Veja bem,
Se a gente for fazer um juízo de eliminação hipotética aqui, a gente poderia considerar que o nascimento aqui, a noite de amor tórrido da Catilanga com o médium, foi causa da morte do José das Couves. Por quê? Porque se não tivesse acontecido isso, José das Couves, o Tício não existiria. E, portanto, ele não teria matado José das Couves. É um juízo de eliminação hipotética aqui, certo? Se a gente eliminar essa situação, o crime não teria ocorrido. Então é causa, segundo a teoria da equivalência dos antecedentes causais. A gente poderia falar em causa aqui, mas, como vocês perceberam, isso poderia retroceder, né? A gente poderia ter uma situação em que Adão e Eva teriam uma ficha corrida extensa aqui, certo? Responderiam que serão causadores de diversos ilícitos. Não é o que a gente quer, né? Não é o adequado, certo? E aí a gente tem o nosso ordenamento trabalha com duas ferramentas aqui para limitar esse regresso, veja bem, ad infinito. Ah, isso vai voltar até lá no Big Bang. Não, calma aí, jovem, não seja emocionado. Aqui a gente trabalha com duas ferramentas de limitação, tá? A primeira é a questão do dolo, da culpa. A gente tem que fazer um juízo aqui de valor de dolo e culpa, certo? Será que a Catilanga e o Mévio agiram com dolo, com culpa, em relação aqui ao assassinato do José das Couves? Acho que não, né? Dificilmente, né? Mas assim, então a gente poderia excluir isso como causa, ok? A gente poderia excluir isso como uma causa. E aí está o pulo do gato, né? A gente consegue limitar aqui, né? Estancar a sangria desse regresso ad infinito. A gente precisa analisar o dolo e a culpa. O fulano agiu com dolo, com culpa? Se não, exclui isso da lista de causas, ok? O outro mecanismo aqui, né, é o que está lá, inclusive, para a gente analisar aqui, inclusive romper com as causas aqui, eventualmente romper, é o que está lá no artigo 13, parágrafo 1º do CP, que fala em causas supervenientes absolutamente independentes. Oh, perdão, absolutamente não, tá? Causas supervenientes relativamente, agora sim, agora ficou bonito, hein? Relativamente independentes. Quando, prestem bem, independentes. Ah, menininho. Ai, agora sim, jovenzinho. Causas supervenientes relativamente independentes, mas nem sempre. É só quando elas, por si só, sejam capazes de produzir o resultado. O que que isso significa? Olha, vou dar um exemplo, vocês vão entender, vocês vão matar a charada aqui. É causa superveniente, ou seja, da ideia de alguma coisa que aconteceu depois, né? Eu pratiquei a minha conduta, ou aqui no nosso exemplo, né, o Tício proferiu ali, disparou, né, deu 4 tiros em direção ao José das Couves, acertou 3, errou 1, ele é bom de mira, acertou 3, José das Couves ficou gravemente ferido, à beira da morte. Então, assim, vem uma ambulância, alguém ali vê aquela situação, chama socorro, a ambulância chega, carrega o José das Couves, que ainda está vivo, à beira da morte, coloca ele na ambulância e vão correr para o hospital. E aí, no meio do caminho, o motorista da ambulância, ele está acompanhando uma aposta que ele fez na Bet, e aí acontece um probleminha ali, ele se distrai indevidamente, não deveria ter prestado atenção, bate o carro num poste, e aí com essa batida, o José das Couves, coitado, morreu. José das Couves morreu por conta da batida, tá? O acidente, ele morreu na hora. Veja,
esse acidente, essa batida no poste, é uma causa superveniente. Vocês concordam comigo? Aconteceu depois da conduta lá do Tício, né? E é relativamente independente. Por quê? Relativamente independente. Porque tem algum grau de relação ainda com a conduta do Tício, né? Se o Tício não tivesse praticado aqueles disparos, o José das Couves não estaria naquela ambulância e não teria sofrido esse acidente. Então, é relativamente independente, ok? Relativamente independente. E aí, a gente precisa analisar o seguinte: se essa causa relativamente independente por si só, ela tem aptidão para causar aquele resultado, a morte, ela por si só, independente de qualquer outra coisa, tem aptidão para causar a morte. Você acha que um acidente, uma batida a 120 por hora num poste, tem aptidão para causar a morte do José das Couves? Tem, né? Tem. Então, por si só, essa causa superveniente relativamente independente tem aptidão para causar o resultado da morte. O que vai acontecer aqui? O Tício vai responder por homicídio ou por tentativa de homicídio. O Tício vai responder, nesse caso, por tentativa de homicídio. Agora, imagina que o José das Couves ele não morreu na batida, não teve batida. Um motorista muito inteligente, prestou atenção, foi numa velocidade ali adequada para aquela situação, mas dirigiu muito bem, chegou no hospital, José das Couves foi atendido, e aí, lá na operação, pela complexidade da operação, a própria circunstância ali, o José das Couves acabou falecendo, ele não resistiu à operação, que era uma extremamente delicada. Nesse caso, nesse caso específico, veja que não há uma quebra do nexo de causalidade aqui, certo? É natural, nada mais natural do que o sujeito levou 4 tiros. Isso muitas vezes vai acontecer. Um sujeito baleado vai resistir aos ferimentos, não vai suportar a cirurgia, certo? Então não há uma ruptura do nexo de causalidade. E aí, nesse caso, nós não vamos falar aqui em rompimento da causalidade, a gente vai falar, nesse caso específico, que o Tício vai responder pelo homicídio, ok? Então, a gente precisa estar atento para isso, tá? Essas causas supervenientes, ou seja, que acontecem após a conduta, são relativamente independentes quando elas por si só, tiverem aptidão para causar o resultado. A gente vai romper o nexo de causalidade e o agente vai responder só pelos atos até então praticados. No nosso exemplo aqui, o Tício responderia, no exemplo da batida, ele responderia por tentativa de homicídio, ok? Então a gente tem essas situações aqui. É lógico que isso aqui não esgota o assunto, pelo amor de Deus, hein? Tem muita coisa a mais aqui, certo? Se procurarem na doutrina, na jurisprudência, vocês vão achar aí falando sobre causalidade, tipo, aprofundamentos da teoria da causalidade adequada. Vocês vão ver sobre imputação objetiva, tá bom? Mas por hora, essa primeira análise, nossa, já é um pontapé bem bacana, certo? Daqui já dá para alçar voos maiores. Até a próxima.